Então, eu estou aqui no Alterar Projeto, e aqui eu vou clicar em Baixar Fórmula Padrão. Ele vai me levar diretamente para essa tabela aqui, olha. Essa tabela é um pouco extensa, porém eu estarei lendo aqui com vocês para a gente entender o que significa cada expressão e cada variável aqui do sistema. Vou estar abrindo aqui um projeto já duplicado, conforme a gente aprendeu ali no treinamento de nível 1. E aqui eu vou abrir os perfis para a gente poder tirar de exemplo, tá? Então, começando aqui, nós temos a fórmula H. H seria referente no sistema como a altura. Então, temos ali o exemplo. H na fórmula significa que ele vai assumir o valor da altura discriminado no orçamento. O que significa? Toda vez que a gente vier aqui no orçamento e informar um número aqui, um valor, ele vai passar a se referir como um H ali no projeto. O mesmo vai valer para o L, que vai ser a nossa largura. Exemplo, L na fórmula significa que ele vai assumir o valor da largura discriminado no orçamento. Certo? Logo em seguida temos soma, que no sistema ali vai ser o símbolo de mais. Ali temos um exemplo, H mais 50 significa que será acrescido 50 milímetros na altura. O mesmo ali vale para a subtração, que seria menos, H menos 50 significa que será subtraído 50 milímetros na altura. Ele está pegando o H, porém poderia ser L, tá? Que seria, no caso ali, a largura. Temos, então, também multiplicação, que é referida como asterisco ali no sistema. Então, seguindo o exemplo, L vezes 2 significa que a largura será multiplicada por 2, ou seja, será dobrada. Temos também a divisão, que é referida ali como barra. L barra 2 significa que a largura será dividida por 2, ou seja, será metade da largura. Temos também a igualdade. Porém, igualdade, eu irei puxar uma outra expressão, que aqui já chega a ser uma variável, que é a ESP, espessura do vidro. Aqui nós temos o exemplo, que é espessura, né, ESP igual a 6. Se no campo condicional estiver com essa função, o produto, perfil, vidro ou acessório, somente será incluído no orçamento se o vidro for da espessura de 6 milímetros. Então, no caso, quando eu seleciono aqui a espessura, né, o vidro, ele irá puxar apenas os itens que estão marcados com essa condição. Eu vou dar um exemplo aqui nos perfis. Vou jogar aqui na coluna de condição. E aqui eu vou condicionar ESP igual a 6. Então aqui passa a significar que toda vez que eu simular um projeto, né, ou forçar um projeto com a espessura de 6 milímetros, ele irá puxar automaticamente esse perfil. Porém, quando eu selecionar uma medida, né, além dos 6 milímetros, ele não irá puxar esse perfil. Então, o condicionamento com ESP funciona assim. Então, seguindo ali a igualdade, né, o símbolo de igual, P igual a 1 significa que a variável P é igual a 1. Então, aqui, logo em seguida, temos maior ou igual. Primeiramente, eu vou procurar o maior e o menor. O cara tá no nosso chat pedindo autorização da minha prova, ele ligou no suporte fazendo coisa. Aqui nós temos o ESP menor que 6. O que isso significa?
Menor significa que a variável P, perdão, menor significa que a variável P é menor que 3. Então, por exemplo, a espessura pode funcionar da seguinte forma. Espessura menor que 6. No caso, quando eu coloco essa condição, esse projeto ele deve sair apenas quando eu orçar uma espessura menor do que 6. Porém, eu tenho também o maior. Aqui no caso, se eu colocar espessura maior que 6, ele deve puxar aqui, olha, o perfil conforme eu escolher uma medida maior do que 6, seja 8 milímetros, 12 ou 10 milímetros. Não, é porque lembra que ele ficou manchado? Sim. Aqui também temos o maior ou igual e o menor ou igual. O maior ou igual significa o seguinte: toda vez que eu orçar o projeto com a espessura de 6 milímetros ou maior do que ela, deve puxar o perfil, né, ou o material em geral ali. Estou seguindo aqui o perfil como exemplo. Então, no caso, ele precisa puxar quando for igual ou maior. O mesmo vale para o menor. No caso, por exemplo, eu tenho aqui 6 milímetros, ele deve puxar quando for 6 milímetros ou quando for menor do que 6 milímetros. Vou só dar um pouco mais de zoom aqui para vocês poderem visualizar a condição. Então, esse será o condicionamento, tá? E ao mesmo tempo aqui nós temos o diferente. No caso do diferente, se eu for seguir esse exemplo, aqui no caso, esse perfil deve aparecer apenas quando a espessura for diferente do que a espessura de 6 milímetros. Então, se eu orço 4, ele deve puxar o perfil. Se eu orço 8, ele deve puxar o perfil. Porém, quando eu orço com 6 milímetros, ele não vai puxar esse perfil. Seguindo o exemplo de espessura, nós temos aqui OR, que seria ou. No caso, tem um bom exemplo aqui, que é o seguinte. B igual a 1 ou C igual a 1 significa que se B for igual a 1 ou C for igual a 1, a condicional é satisfeita. No caso, ele explica que, independente de qual eu selecionar, né, de qual variável eu selecionar, ele deve puxar. Por exemplo, eu posso ter aqui, ó, ESP igual a 6, AND, no caso, perdão, OR, que vai ser o nosso OU, ESP igual a 10. Então, aqui, eu discrimino o seguinte. Quando o meu vidro tiver espessura de 6 milímetros ou, né, seria o nosso OR, ou a espessura de 10 milímetros, ele deve puxar esse perfil. Certo? Aqui em seguida temos END, que se refere a E. Então, seguindo o exemplo, B igual a 1, END, ou E, C igual a 1, significa que se B for igual a 1 e C for igual a 1 ao mesmo tempo, a condicional é satisfeita. No caso aqui, eu já não posso utilizar mais essa espessura sozinha, né, como um exemplo. Porque eu precisaria selecionar ao mesmo tempo a espessura de 6 milímetros e outra variável. No caso, aqui, eu vou estar de fato criando uma condição. Eu posso escolher ESP igual a 6, né, espessura igual a 6, e, por exemplo, baguete igual a 1.
No caso, quando minha espessura for igual a 6 e o meu baguete for igual a 1, ele deve puxar o perfil. Então, aqui é quando for uma variável, né, uma condição e outra condição, ele deve prosseguir. Diferente de ou, que é ou uma ou outra. Então, nesse caso, é uma e outra ao mesmo tempo. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Lembrando que vocês podem ir marcando todas as dúvidas, tá? Eu estarei lendo ali no final e estarei respondendo também. Isso caso eu deixe passar, né? Porém, eu vou tentar responder ali de acordo com o que nós vamos trabalhando, tá? Aqui nós temos parênteses. A expressão contida dentro do parênteses tem preferência na resolução. Um exemplo, 4 vezes 2 mais 3 é igual a 11. No caso aqui ele está pegando 4 vezes 2, que vai ser 8, mais 3. Resultado 11. É diferente de 4 vezes, abre parênteses, 2 mais 3, fecha parênteses, igual a 20. No caso ele está entendendo o seguinte. Aqui ele vai dar prioridade ao 2 mais 3. Ou seja, aqui vai virar um 5. Então, o parênteses vira um 5, o que torna aqui 4 vezes 5, que é igual a 20. Então, o sistema, ele obedece, tá? Essa dinâmica, que é o mesmo cálculo ali de calculadora. Temos, logo em seguida, o if, que é condição, ou condicional, né? O if, ele se equivale a um se. Por exemplo, há uma pergunta e resposta automaticamente de sim e não. Por exemplo, se tal variável for igual a 1, ele vai aplicar sim, se não, vai ser não. Aqui eu vou escrever um exemplo para vocês, seguindo o acessório. Seguindo aqui a rodana de exemplo para o nosso if, podemos fazer o seguinte. Eu tenho aqui no meu projeto essa variável aqui, olha, que é a variável G, montagem da janela. Aqui nos valores da variável, nós temos todas móveis, visão externa folha fixa à esquerda e visão externa folha fixa à direita. Aqui a gente nota o seguinte, temos ali sequencial, né? Primeiro, todas móveis e o resto é todas fixas, certo? Um móvel, 2 fixo e 3 fixo.
Então aqui, olha só, eu posso fazer essa condição aqui. If g igual a 1, vírgula 4, vírgula 2. Como isso vai se traduzir? Eu tenho aqui a minha variável g igual a 1, que vai ser todas móveis, certo? Como a gente viu ali, se trata de todas móveis. Então, aqui, se for todas móveis, eu preciso de 4 roldanas. Porém, se não for todas móveis, eu preciso apenas de 2 roldanas. No caso, ele vai pegar como prioridade a variável que você informar aqui. Então, se for 1, ele vai dar uma quantidade, né? A quantidade que eu colocar aqui em seguida. Se não é 1, ele vai dar outra quantidade. No caso, a gente precisa escrever da seguinte forma: if, abre parênteses, g igual a 1, vírgula 4, vírgula 2, fecha parênteses. Essa fórmula, ela realmente pode parecer ali um pouco mais complicada, porém, a partir do momento que você acaba utilizando ela algumas vezes, se torna bem simples. Aqui, olha, então a gente nota que g igual a 1 seria basicamente isso aqui, olha. Um sim e não. Se for g igual a 1 que você selecionou, então é sim. Ele vai puxar ali um valor, porém, vírgula, não, que você não selecionou. Então ele vai dar como prioridade o não. Então você pode utilizar isso aqui até mesmo para sim e não de fato. Como, por exemplo, vai travessa, você pode colocar ali a travessa para sair aqui conforme você selecionar a variável, sim, daí você coloca ali a quantidade, e não. Deixa eu voltar aqui à nossa fórmula. Aqui em seguida temos CMM, função que puxa o produto quando o botão do contramarco estiver marcado. Então, CMM igual a 1, se o campo condicional estiver com essa função, o produto perfil vidro acessório somente será incluído no orçamento se o botão do contramarco estiver marcado. Qual botão que ele se refere? A este aqui, do orçamento. Então, se tiver marcado como sim, ele está querendo nos informar que seria o CMM igual a 1. E também, em contrapartida, temos o CMM igual a 0, que é não, certo? Então, para essa ocasião, você utiliza justamente ali na tabela de perfis, né? Ou nos acessórios que compõem o contramarco, como parafuso, conexões e o próprio perfil em si. Por exemplo, vai utilizar contramarco? Então ele deve puxar conforme. Também temos a função ARR igual a 1, que é a função que puxa o produto quando o botão do arremate estiver marcado. Mesma situação ali que o perfil do contramarco, que é o sim e o não. Aqui temos o RR igual a 0, que seria o não, certo? E aqui o SP, que a gente já acabou visitando, né? Além do CMM igual a 1 e o ARR igual a 1, nós temos ARRP, que vai ser, deixa eu ver aqui, o arremate piso. Então, seguindo a mesma lógica, temos o ARRP igual a 1 e o RRP igual a 0.
Aqui, logo abaixo, nós temos a rede maior. Arredonda o resultado para o próximo número inteiro acima. A rede maior, h dividido por 3, significa que o resultado da altura dividido por 3 será arredondado para o próximo número inteiro. Caso o valor de h seja 800, a expressão fica a rede maior, 800 dividido por 3, igual a rede maior, 266, 266 frações de 6, vai para 267. Aqui nós temos a rede 50, que ele vai fazer a mesma coisa, né? Porém, ao invés aqui dele arredondar para o próximo número inteiro acima, como 267, ele vai solucionar, né, o cálculo e ele vai jogar para um 50 acima. Por exemplo, ao invés de parar com 267, ele vai para 300 automaticamente. Se fosse um número quebrado, por exemplo, 333, ele jogaria para 350. E assim em diante. Certo? Então, essa seria a nossa tabela de fórmulas, expressões e variáveis padrão do projeto. Devido ao alto fluxo de informações. Aqui no treinamento de nível 1, a gente criou a seguinte variável, baguete, que é se eu vou utilizar o baguete quadrado ou quadrado mais arredondado. Eu vou pegar ele de exemplo para a gente poder condicionar a nossa variável. Então, temos a variável baio, que é tipo de baguete. Como eu utilizo ela? Eu preciso, primeiramente, do código da minha variável, que vai ser BAG. E também eu preciso ter essa informação aqui, do valor da minha variável. Então, primeira quadrado, segunda quadrado mais arredondado. Aqui eu vou vir na minha tabela de perfis. E aqui, olha, nós temos os nossos baguetes. Tem aqui o ovalado, que seria o arredondado. Então, eu posso montar da seguinte forma. Aqui o baguete da largura vai ser sempre quadrado. Então, ele eu não preciso condicionar. Porém, eu tenho aqui, olha, o SU 102 e o AF 018. Aqui vou colocar, então, a minha condicional bag igual a 1, que vai ser o baguete quadrado. Então, aqui ele vai puxar como padrão o baguete, né, na largura. Ele sempre vai sair porque ele não tem condicionamento. Porém, esse aqui agora, ele vai passar a depender deste condicionamento. Então, toda vez que eu selecionar, né, o baguete igual a 2, ele não vai puxar esse perfil. Aqui temos o abaulado. Ele eu vou colocar bag igual a 2. Então, aqui eles vão seguir o padrão. Quando eu selecionar baguete igual a 1, vai puxar esse daqui, que é o SU102, que é o meu quadrado. Já quando eu selecionar a variável igual a 2, que é com a quadrado mais arredondado, ele vai puxar o baguete abaulado. Então, é assim que nós condicionamos. Então, para condicionar, basta você seguir ali a sua variável e a tabela, né? Como eu informei ali, deixa eu voltar aqui, olha. Aqui você fala diretamente do projeto, que nós também temos um colaborador chamado Cauã, que seria o Cauã Gonçalves. Vou mandar aqui direto para vocês podem estar acessando essa tabela, tá? Basta salvar ali o link ou estar copiando ele. Com isso, nós entendemos também a nossa foto por variável. Aqui o condicionamento está seguindo a nossa variável.
lembra que eu comentei que nós temos a variável para definir o tipo de montagem da janela, ou no caso aqui, o g igual a 1 seria todas móveis, g igual a 2 se refere a um fixo esquerdo, e g igual a 3 se refere ao fixo direito. Então, para puxar conforme as variáveis que eu irei selecionando, eu vou ir escrevendo dessa forma aqui. G igual a 1, G igual a 2 e G igual a 3. Lembrando que aqui ele realmente precisa seguir a risca. Se você coloca uma variável aqui, a próxima imagem precisa ter aquela variável e assim em diante. Ela precisa seguir todas as mesmas condições. Por exemplo, se eu colocar uma imagem aqui sem uma condição, vai acabar gerando um conflito. Porém, no caso, como essa variável ela é obrigatória no meu projeto, e eu, independente de qual selecionar, eu vou acabar selecionando uma delas, eu posso deixar dessa forma. Que eu sempre precisarei, né, seguir esse padrão aqui. Eu vou puxar um outro padrão para vocês, que é na porta de correr. Deixa eu ver aqui. Porta de correr, 2 folhas. A porta de correr já começa a gente precisar utilizar mais condicionamentos, porque nós temos a nossa travessa. Então, além da montagem da janela, se é todas fixas ou móveis, nós temos o T, que é a variável para definir se vai travessa ou não. Então, aqui, olha, o T igual a 1 significa que sim, ele vai com travessa. AND, aqui a gente já vê o uso do AND, que é, se for o T igual a 1, AND G igual a 1, no caso, se for com travessa e todas móveis, ele precisa gerar essa imagem aqui, olha, de visualização de capa, que é com travessa, todas móveis. Porém, aqui eu tenho também, sem travessa, o T igual a 2, AND G igual a 1, que é sem travessa e todas móveis. Sem travessa e todas móveis. Então, ele sempre vai seguir esse condicionamento. Aqui no caso, vale lembrar que são pequenos exemplos, porém pode acabar realmente variando muito conforme a sua demanda. Vou abrir aqui fórmulas padrão. A fórmula padrão seria a nossa fórmula resumida. Eu posso estar lendo, por exemplo, aqui a largura da folha. Aqui a largura da folha se refere primeiro ali, ó, variável IMC, ele joga um if, L menos X, então é a largura menos a nossa variável. E no caso, vai ser essa daqui, olha. A X. As variáveis não servem apenas para a gente selecionar coisas. A gente pode utilizar variável para definir quantidade ou medida. E também nós podemos, olha aqui, condicionar as nossas variáveis. Ou até mesmo condicionar as respostas das nossas variáveis. Um bom exemplo é a variável x, que no caso ela se refere a um desconto que você dá. Então, se eu, na minha fórmula, utilizar L menos X, se refere que eu quero dar um desconto de largura menos. Deixa eu orçar aqui um projeto. Então vai ser a largura menos o desconto aplicado, né? O informado aqui, olha. Então toda vez que eu informar um número aqui, um valor, esse x passa a se referir ao valor que eu informar. Então, no meu caso, aqui na fórmula padrão, a gente pode dizer
que vai ser a minha largura total, que ali eu coloquei 2.000, menos 5, que é a minha folga. Então, eu posso utilizar a variável para isso. Fora também que eu posso utilizar a minha variável para definir a quantidade. Como, por exemplo, aqui, QP, puxador. Se eu vier aqui nas variáveis, eu posso notar que é quantidade de puxadores. Então, toda vez que eu informar aqui, olha só, usa puxador? Sim. Aqui daí aparece para mim a resposta, né, a variável, porque ela está condicionada. Então, toda vez que eu informar aqui um valor, né, ou no caso, por exemplo, se eu colocar 2, significa que ele vai puxar 2 puxadores. Porque vai ser o que eu informei aqui, olha. Deixa eu fechar essa tela aqui. Aqui na quantidade. Vocês notaram que quando eu apliquei que usa puxador, ele me puxou diretamente a quantidade de puxadores? Isso seria um condicionamento. No caso, se eu colocar aqui não, ele não vai precisar aparecer para mim a variável de quantidade, porque seria uma coisa a mais ali no meu orçamento que não precisaria aparecer, porque eu não vou usar o puxador, então não tem porquê eu ter ali a quantidade de puxadores. Para isso, a gente condiciona as variáveis. Então, se você não quer que ela apareça, né, conforme a outra variável que você seleciona, você pode condicionar ela aqui na tela de condição. Então, por exemplo, o QP, quantidade de puxadores, pode aparecer apenas quando o P usa puxador for igual a 1, que vai ser o sim, certo? Também eu posso utilizar o valor da minha variável, então, para dar um desconto. Não precisa necessariamente ser uma variável quantitativa. A variável quantitativa seria essa variável aqui, olha. Por exemplo, no caso da altura da travessa. Ela é uma quantidade barra medida. Então, aqui se torna uma variável quantitativa. Como eu posso criar essa variável? Basta inserir ali o código da sua variável e confirmar. Com isso, sem você criar um valor, né, dentro da sua variável, ele vai entender que você precisa, né, escolher depois ou definir. Então é por isso que ele vai ficar com essa apresentação aqui. E é assim que você cria uma variável quantitativa. Porém, voltando aqui, eu tenho então a montagem da janela. Aqui, montagem da janela, eu tenho todas móveis. Eu tenho aqui os fixos. Eu posso alterar aqui, olha, todas móveis para 4. E vou confirmar. Então, aqui, quando eu for. Opa, quando eu for no meu acessório, ao invés aqui de selecionar o if, por exemplo, if g igual a 1,4,2, eu posso colocar somente um g. Que quando eu selecionar a minha variável, no caso, variável 4, né? Ou a primeira ali, que está pela ordem, no caso vai ser todas móveis. No caso vai ser todas móveis, e logo em seguida a visão externa. Aqui todas móveis, eu defini que o valor dela deve ser 4, certo? Deixa eu duplicar aqui a página e voltar ali na variável. Então aqui deve ser 4 o valor dela. Então
Para a rodana, ela vai puxar 4 quando eu selecionar todas móveis. E quando eu selecionar essa a segunda variável, que é a visão externa folha fixa à esquerda, ela vai me dar a quantidade de 2, porque eu vou estar seguindo, né, ainda a minha variável. Então, quando eu selecionar aqui, ele puxa automaticamente o valor 2, que é o valor da minha variável, e aqui ele passa a me dar 2 rodanas. Porém, a gente acaba enfrentando um problema nisso, que é o seguinte: eu não posso informar 2 valores iguais. Por exemplo, eu não posso confirmar aqui e criar 2 valores, vai gerar conflito. Então, eu preciso informar um valor diferente. Porque aqui no caso, ele deixa eu confirmar. Porém, quando eu forçar, qual que ele vai dar preferência, né? Ele vai gerar esse conflito. Ele não vai saber qual puxar. Para isso, a gente criou a seguinte solução, que é o e-comercial. Aqui eu vou deixar como 2 mesmo, e essa aqui eu vou voltar para 3. O e-comercial é uma nova ferramenta que facilita o uso ali da nossa variável. Por exemplo, eu tenho aqui G, né? E eu vou nos valores dela, clicando aqui em alterar. Aqui agora, deixa eu só fechar aqui. Aqui eu tenho na minha variável, né? No meu valor, eu tenho desconto fórmula. Aqui para G igual a 1, eu vou colocar 4. Para G igual a 2, eu vou colocar 2. E para G3, eu vou colocar 2 também. Porque aqui é fixo, fixo, fixo. Certo? Ficou com o valor salvo ali. Fixo, fixo. E aqui é 4. Como eu utilizo esse desconto fórmula? Eu posso vir aqui na quantidade ou medida e informar o seguinte: e comercial G, que assim ele vai puxar conforme eu selecionar a variável. Então, toda vez que eu selecionar a todas móveis, vai me dar 4 rodanas, e toda vez que eu selecionar a visão externa folha fixa à esquerda ou a folha fixa à direita, ele vai me dar 2, porque é o valor ou desconto fórmula que eu apliquei aqui. Certo? Vocês conseguiram pegar bem essa questão? Alguma dúvida? No caso aqui, o desconto fórmula e essa variável, né, e comercial, você pode utilizar para qualquer parte ali do sistema, tá? Qualquer fórmula, seja quantidade, seja medida, aqui realmente fica ao seu critério. Por exemplo, ao invés de eu, deixa eu só pegar aqui o meu marco lateral, ao invés de informar aqui, olha, voltar aqui na fórmula padrão, eu tenho largura da folha. Você vê que aqui nós temos uma fórmula bem grande, que é o marco lateral. Se o marco lateral for igual a 1, significa que vai aplicar um desconto de 31,6. Se não, ele vai aplicar um desconto de 38. Esse desconto se refere ao nosso marco composto, um marco único. Então, ao invés de informar isso daqui, eu poderia reduzir a minha fórmula para isso aqui, olha. If. Eu apago o if e deixo apenas menos e comercial MC. Assim, ele vai puxar conforme a variável que eu selecionar. Eu não preciso mais ficar dando o if. Aqui o mesmo vale para o D. Eu posso modificar e aplicar o desconto também diretamente ali na minha própria variável. Então aqui eu já posso reduzir o uso do D, que é ali, olha, menos e comercial D.
E eu vou fazendo isso para tudo. If g igual a 1, eu posso aqui reduzir ele para e comercial D e por aí em diante. Ou também eu posso utilizar as duas fórmulas. Eu posso utilizar o if g igual a 1, por exemplo, vírgula e comercial e a variável. Então, novamente, o uso, né, é muito amplo dessas fórmulas e dessas condições. Não poderia explicar aqui de forma tão extensa, né? Porém, aqui, eu acredito que com esses exemplos seria uma boa apresentação. Deixa eu ver aqui. Também a gente havia comentado sobre a estrutura, certo? Lembro que o cliente ali, o Millennium Glass, ele estava com dúvidas, né, sobre como funciona, porque eu deixei ele de explicar no treinamento de nível 1. Vou demonstrar aqui com vocês, de forma breve, como funciona, então, a estrutura. Eu tenho aqui ferramentas, implantação do sistema, projeto em barra engenharia. Como é que os caras vão se limitar com boa qualidade do atendimento? Esquadria barra projeto. Aqui nessa ferramenta, eu posso filtrar por todos os projetos que estão liberados aqui na minha licença. Se eu tenho um projeto duplicado, eu posso clicar aqui em modifica, que ele vai me deixar acessar, né, e alterar esse projeto. Isso se de fato ele for um projeto duplicado. Aqui também eu posso filtrar e procurar por estrutura. Aqui eu posso procurar. Eu acredito que não vou ter uma estrutura aqui, ou tenho sim, na verdade. Aqui eu tenho conjunto de contramarco para fachada. Eu vou estar usando ele de exemplo para a gente entender como funciona uma estrutura. Quando eu clico aqui em modifica, você nota que é de fato um projeto. Como eu comentei, nós temos os dados gerais, nós temos ali a fórmula, nós temos os perfis, nós temos vidros, acessórios, variáveis, o tipo de vidro, a imagem. Porém, a gente não tem aqui algumas outras ferramentas que é notável ali nos outros projetos, certo? Isso se deve ao fato da estrutura ser um projeto de forma reduzida, que a gente informa ali algumas informações cruciais, como, por exemplo, o perfil. Aqui é um conjunto, né, de contramarco. Então, ele tem realmente apenas contramarco. Como que eu utilizo esse... Como que eu utilizo, né, essa estrutura? Deixa eu pegar aqui estruturas. E aqui, olha, eu posso cadastrar uma estrutura aqui. Eu vou pegar o código dela ali, né? E vou copiar aqui, ou eu posso procurar, né, pelas estruturas que estão liberadas. Aqui eu clico em estrutura e aqui eu vou filtrar. Você coloca ali a quantidade e a condição, caso você precise de fato. Porém, a estrutura ela vai funcionar sozinha. Por exemplo, se eu informo variável aqui, a variável passa a valer. Se eu informo os perfis, ele também passa a valer de forma automática, sem eu precisar estar criando novamente, né, as variáveis e sem eu precisar estar condicionando os perfis novamente, porque eles já estão condicionados, as variáveis já foram criadas. Então, se eu seleciono essa estrutura e confirmo lá no meu projeto, ele vai puxar as informações dela.
Vamos voltar aqui para alterar projetos. Acredito que eu não vou ter aqui um projeto sem contramarco. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver a portinhola. Talvez aqui eu não tenha um contramarco. Na verdade, eu acabo tendo. Porém, vou puxar aqui um do teste que foi feito recentemente, que a gente criou junto em outro treinamento. Aqui eu vou ter um dos projetos que a gente criou. Deixa eu ver aqui. Treinamento 20. Ele conta ali com o contramarco, porém eu vou criar rapidinho um novo projeto só para demonstrar a vocês o funcionamento ali da estrutura. Aqui também no alterar projeto você pode criar uma nova estrutura a partir daqui, olha. Então ele vai te gerar ali os dados gerais para você informar. E você só clica ali em confirmar. Vou voltar aqui, vou criar um novo projeto. Aqui eu vou informar a linha, modelo, janela de cor 2 folhas. Vou colocar o código. E a descrição. Teste de estrutura de contramarco. Em CM eu vou aplicar aqui um aleatório e eu vou confirmar. Lembrando que essas são as informações principais, né? Para mim criar um novo projeto do zero. Criando o projeto, eu vou simular. Perdão, na verdade, antes eu vou inserir aqui a estrutura. Deixa eu procurar aqui por ela. Esquadria barra projetos. Então eu tenho o código dela aqui, vou copiar e vou colar. Aqui eu vou colocar 1 como quantidade e vou confirmar. Vou simular aqui o projeto. Como vocês podem ver, eu não informei nada aqui nesse projeto, né? Acabei de criar ele e não informei nem os perfis ainda. Porém, ao simular aqui, ele vai me dar diretamente as informações que eu precisava, que seria ali do contramarco, que ele vai puxar, né, conforme a estrutura. Então aqui ele já puxa automaticamente a folga para encaixe, tanto da largura quanto a altura, e as variáveis de contramarco, sendo que eu realmente ainda nem criei as variáveis do meu projeto. Porém, ele puxa automaticamente da estrutura. Então é assim que nós utilizamos. No WVetro, nós não utilizamos nas nossas linhas principais, como Supreme e Gold. Fica mais a critério do cliente e de alguns fornecedores de catálogo, tá? Lembrando novamente que realmente não chegamos a utilizar nas linhas convencionais. Porém, deixa eu voltar aqui. Acredito que tenha sido isso. Não, gostaria de perguntar se ficou alguma dúvida ali em relação ao que eu passei. Realmente hoje foi muita coisa, né? Treinamento de nível 2. É um treinamento um pouco mais extenso, é um pouco mais técnico. Seria mais uma forma de apresentar a vocês as funções, né? As funcionalidades do sistema. Vou apresentar aqui também, aproveitando esse gancho, a seguinte ferramenta: variáveis e folgas de projeto. Essa daqui, olha. Variável e folga de projeto, você pode filtrar por todas as variáveis e condições que estão aplicadas nos nossos projetos. Como, por exemplo, eu vou escrever aqui Suprema.
Vou colocar um contém. Vou mudar aqui para descrição, perdão. E aqui, olha, nós temos tudo isso de folga. É bastante coisa. Porém, algumas folgas, né, padrão, nós deixamos aqui. Por exemplo, tem a SUCB MFM, que significa montagem do fixo conjugado com material, com maxiar, né, da Suprema. Aí aqui ele seria mais para variável. Porém, nós temos um ótimo exemplo que é FHV SUCB. Deixa eu mudar aqui para referência, que é o código. FLV. Então, ali, olha, nós temos FLV Sul, significa folga na largura do vidro, Suprema 20, sem baguete. Esse aqui, no caso, está se referindo a outras fornecedoras, tá? Porém, no caso, é, basta você procurar ali, né, pela descrição e Suprema, que ele vai aparecer para você. No caso, vou pegar de exemplo aqui o Gold, aplicar um contém. Vou procurar aqui pela folga, olha só, aplicada na altura do vidro da linha Gold. Aqui, olha, ele vem com um padrão de 6 milímetros. Porém, eu posso clicar aqui em alterar e mudar a medida ou esse desconto que está aplicando, certo? Então, caso vocês tenham interesse em estar vasculhando, né, um pouco essa ferramenta, pode ser que vocês encontrem ali uma forma até mesmo mais fácil de estar alterando alguns projetos no sistema. Claro, vou enviar sim, tá? Novamente, só pontuando ali que acaba levando um tempo mesmo pro Google processar toda a gravação. Porém, por isso, pode ser que a gente acabe enviando é, até mesmo na próxima semana, tá? Porém, assim que sair, enviaremos o quanto antes. Eu já irei enviar aqui para você a tabela ali, né, de treinamentos anteriores, tá? Bloco de notas. No caso, vai demorar um pouco para os treinamentos de hoje saírem, porém, eu irei enviar ali os treinamentos passados, certo? Então seria isso. É isso que nós temos a apresentar ali para o treinamento de nível 2, certo? Ficou alguma dúvida em relação à vontade? Para fachadas exclusivamente não temos. Porém, se você estiver entrando em contato ali com o pessoal do suporte, pode ser que eles expliquem para você conforme a sua dúvida. Ou no caso, também podemos produzir ali conforme o projeto, né? Um videozinho bem rápido para você, tá? Explicando ali sobre as variáveis ali da fachada, caso seja essa a sua dúvida, certo? Então, perfeito. Vou pedir novamente para você entrar em contato com o pessoal. Claro. Uhum. Então, seria isso. Eu vou estar encerrando aqui a gravação, porém, eu continuarei aqui com vocês, tá? Para responder ali algumas dúvidas. Uhum.
a porta de correr e de giro. Perfeito. No caso, realmente, nós não temos um treinamento exclusivo para cada item, como, por exemplo, para uma janela ou porta. Nós sempre fazemos o treinamento em grupo, né? Focado ali no âmbito geral. Porém, caso vocês precisem realmente criar um novo projeto, vocês podem pegar ali toda a lista de materiais com os itens, né? Os produtos com as suas respectivas folgas e quantidade. Assim você pode entrar em contato com o nosso time de suporte, que eles farão um auxílio ali para vocês estarem inserindo, certo? Claro, apresentando essas informações, acredito que você consegue assim. No caso, o que você vai precisar, né, vai ser ali criar um novo projeto, informar ali os dados principais dele, seguir para a tabela de perfis e informar os perfis, e seguindo ali conforme o treinamento. No caso dos treinamentos, nós passamos como você vai inserir, né, com o que você vai utilizar para dar um desconto ou um acréscimo, por exemplo. Porém, em relação à folga, por exemplo, você vai ter que consultar mesmo com o seu serralheiro. Porém, eu acredito realmente que com essas informações você já consiga sim. Perfeito. O que eu recomendo é você entrar em contato com o time de suporte e solicitar um auxílio, pelo menos para os primeiros projetos que você for cadastrando, que daí você começa a pegar, né, toda essa questão ali da alteração ou criação do projeto e se torna mais simples, até não precisar mais, né, do time de suporte. Porém, para um primeiro projeto, caso vocês foram fazer um do zero, eu recomendo realmente que vocês entrem em contato. Perfeito. Qual linha que você pretende incluir? Claro, sem problemas. Ou projeto, porque qualquer coisa talvez nós já temos, né? O projeto, é por isso que eu faço a pergunta. Deixa eu ver aqui, da perfil mesmo? Hum, aqui no caso nós temos algumas linhas deles, já tem os módulos. Ah, certo. Uhum, perfeito. Entendi. Então, realmente, eu acredito que seguindo ali o passo a passo, você consiga sim, tá? Já está inserindo esse projeto. Ou no caso, fazendo a alteração dele, né? Informando ali a variável, tudo certinho. Isso vai depender muito do tipo de alteração que você pretende fazer. Por exemplo, eu vou puxar aqui a Suprema, só para demonstrar a você.
Por exemplo, eu tenho aqui, olha, a porta de correr, uma folha. Ela tem muita variável, e se eu puxar aqui a fórmula padrão, essa aqui não tanto, porque eu acho que o pessoal reduziu ali na hora de... Opa, vou compartilhar aqui, janela, certinho, estou compartilhando aqui. Vou puxar aqui para vocês a porta de correr uma folha. Vou duplicar essa aqui mesmo. E aqui, olha, a gente tem muita fórmula padrão, como você pode visualizar aqui. Então, a partir do momento que eu mudo uma coisa aqui, eu vou precisar alterar outras coisas também. Então, nesse caso aqui, em específico, se eu for fazer uma alteração nessa porta, acredito que a melhor escolha seria criar uma do zero. Ou, por exemplo, se for uma alteração simples, você pode prosseguir sim, ali de fato com a duplicação. Pele de vidro, né? Pele de vidro é uma das que eu recomendo até tentar fazer do zero, dependendo da... Deixa eu ver se eu tenho... Acho que eu não vou ter liberado aqui fachada. Puxar a fachada Atlanta mesmo. O PV2. Deixa eu ver aqui. Ah, tem uma duplicada aqui, que é a pele de vidro justamente. Dependendo da alteração que você for fazer, realmente vai ser mais simples, talvez, criar um do zero. Aqui a gente tem muita opção, né? Muitos perfis. Todos eles estão sem fórmula padrão. Então, dependendo, pode ser mais trabalhoso ou mais fácil. Realmente não saberia dizer, seguindo aqui na pele de vidro. Puxar aqui as variáveis. Então, aqui, no caso, se você vai mudar, por exemplo, uma variável de perfil, né? Ah, você utiliza tal coluna, né? E quer trocar para outra, pode ser que funcione, porque você só vai trocar ali o perfil, a coluna vai seguir o mesmo desconto, então acredito que vai funcionar. Porém, se você quer remover ou adicionar, aí já começa a ficar um pouco mais difícil aqui na pele de vidro, porque você vai ter que mexer em bastante coisa. No caso, aqui é mais para condicionamento mesmo, mas eu acredito que não vai ter tanto problema. Novamente, se você quiser entrar em contato ali com o time de suporte, consultar, ver se é possível estar alterando, acredito que eles vão poder te indicar bem essa questão. Perfeito? Ou qualquer coisa também você pode entrar ali em contato conosco pelo WhatsApp, certo? Eu vou estar desligando por aqui no momento. Perfeito. Uhum. Nada, eu que agradeço. Muito obrigado a todos que compareceram. Novamente estarei enviando para vocês o link ali, assim que sair a gravação. Mas é isso, pessoal. Muito obrigado. Um ótimo resto de semana e um bom fim de semana também. Vejo vocês logo logo. Tchau, tchau.